E aí, pessoal, eu sou o professor Thiago Renó, você está no Renologia e hoje a gente vai falar sobre reprodução assexuada. Inclusive, você pode colocar o seu curso de Latim Express em pauta, se passar pelo inteligentão da classe, botando a seguinte informação na mesa. A palavra reprodução vem de duas palavras do latim. A primeira, producere, que significa fazer, tornar realidade, e a segunda, reproducto, que significa fazer novamente. Você pode realmente se passar pelo gênio da linguística e biologia, mas o que você não pode fazer é deixar de se inscrever no canal, é deixar também de clicar no sininho das notificações, deixar seu like, o seu comentário para ajudar o canal a crescer e, é claro, pegar papel e caneta, porque se você está no Renologia, já sabe, é hora do estudo. Para a biologia, a reprodução é coisa séria, porque é através desse processo que a gente vai ter a colonização, o aumento das populações dos seres vivos. Quando eu falo de população, obviamente para a biologia, eu não estou falando de uma maneira geográfica, pensando no IBGE, falando de pessoas em uma determinada região. Eu estou falando de todos os seres vivos, todas as espécies do planeta, em seu conjunto, são denominadas população, beleza? Bem, uma coisa importante da gente falar sobre reprodução é que mesmo ela sendo fundamental, fazendo parte do ciclo de vida dos seres vivos, que é uma característica para um ser considerado vivo, ela não é exclusiva dos seres vivos. Afinal de contas, os vírus, que são seres não vivos e que ficam vivos de acordo com a maioria dos biólogos, no qual eu me incluo, que a gente, quando for falar de vírus, vai especificar isso melhor, e também os prions, que são proteínas infecciosas, como a que causa o mal da vaca louca, e a gente até falou dessa doença num vídeo específico, eu estou deixando o card para vocês aqui. Bem, essas duas estruturas, os prions e os vírus, são capazes de se reproduzir sem necessitar de qualquer outro fator, sem necessitar serem considerados seres vivos. E por esse motivo, a reprodução acaba sendo um processo que não é exclusivo dos seres vivos. E aí, dentro das reproduções, dos tipos de reprodução que nós temos, nós vamos classificar em dois grupos todos os processos encontrados. O primeiro é o da reprodução assexuada, que geralmente forma indivíduos que são idênticos ao indivíduo original, ou seja, faz cópias de si mesmo. E o outro é a reprodução sexuada, no qual nós teremos troca de material genético e através dessa troca geraremos um novo indivíduo com um DNA, né, com uma carga genética completamente nova. Todos os processos de reprodução que nós temos no planeta são divididos entre esses dois grupos, a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Agora, como o foco do vídeo de hoje é falar da reprodução assexuada, a gente vai começar com a forma mais simples dela, que é executada por uma grande quantidade de organismos. Eu estou falando da divisão binária, ou se você preferir chamar de bipartição ou cisparidade, tanto faz, os três nomes são corretos. Na bipartição, uma célula mãe, uma célula original, vai gerar duas células idênticas. É como se a gente tivesse um documento e tirasse um xerox dele, e aí ficaríamos com dois documentos. Nada diferente disso. Quem gosta muito dessa modalidade de reprodução são as bactérias, os seres procariontes, e as amebas, que são um tipo de protozoário. E é justamente usando as amebas que eu trouxe o modelo esquemático para vocês. A gente tem aí, como a gente pode ver na figura, uma célula, uma ameba, gerando duas amebas filhas, e são completamente idênticas à ameba original. E aí o processo que nós temos nesse meio é a bipartição ou divisão binária ou cisparidade. Agora, é importante dizer que quando a gente está falando aí das bactérias,
a gente não está falando de um processo de mitose. A gente, quando pensa em uma célula original gerando duas células filhas, a gente vai muito para o modelo esquemático da mitose que nós temos quando a gente fala até de divisão celular. Porém, nesse caso, o que nós temos é a fissão binária, não é a mitose. Uma das principais diferenças entre as duas é que nós não temos na fissão binária a formação do fuso que vai juntar nos cromossomos. As bactérias possuem um cromossomo único circular. Então nós temos uma forma diferente de fazer essa separação. A divisão e a duplicação do cromossomo meio que acontecem ao mesmo tempo, e isso então acaba sendo um processo que parece, tem suas semelhanças, mas não é um processo de mitose como muitos podem pensar. Outro tipo de reprodução assexuada que nós temos é o processo de laceração, ou se você preferir chamar, fragmentação. Nesse processo a gente tem o rompimento da estrutura corporal, ou seja, a gente literalmente divide o organismo e cada uma das partes geradas nessa divisão consegue formar um novo indivíduo. A gente usa muito esse exemplo quando a gente fala das planárias, que são um tipo de verme, um plateuminto, mas não são só esses animais que têm essa capacidade. Quinidários, equinodermos também podem fazer isso, poríferos podem fazer isso e plantas podem fazer isso. E quando a gente fala de plantas, aí a gente tem um caso bastante importante, porque esse tipo de reprodução assexuada é bastante utilizada em processos agrários. Os eucaliptos, por exemplo, que formam aquela grande floresta, que na verdade é um deserto, são reproduzidos dessa maneira em uma escala praticamente industrial. Agora, para a gente poder ilustrar, claro, existe um esqueminha, eu trouxe um esquema da planária para vocês. Como a gente pode observar aí, a gente tem um indivíduo original, íntegro, e vamos então fazer a divisão desse corpo. Literalmente é hora do samurai agir. Cortado, Roronoa-Zoro acabou fazendo da planária duas metades de planária, e aí eu tenho agora o seguinte processo. Cada uma dessas metades vai se regenerar formando duas planárias. O que eu tenho também nesse caso é uma estratégia para escapar de predadores. Muitas vezes o que eu vou observar é que essa forma de reprodução assexuada, essa ideia da regeneração, pode ser útil. Quando eu tenho uma estrela do mar, por exemplo, atacada por um predador, ela pode desprender um dos seus braços e aí esse braço vai ser consumido pelo predador, ela escapa viva e depois se faz a regeneração. É uma estratégia bastante interessante que alguns animais podem utilizar. Bem, um outro tipo de reprodução assexuada que nós temos é o brotamento. E no brotamento nós vamos ter anexo ao organismo original uma pequena cópia desse organismo. É como se a gente estivesse assistindo aquele filme do Austin Powers, onde a gente tem o Dr. Evil e o Mini-Me. É basicamente isso, mas a gente vai grudar o Mini-Me no Dr. Evil. Eu sei que essa referência pode ser um pouco antiga, tá? Compreendo, afinal de contas, o tio aqui já tem uma determinada idade. A gente vai encontrar o brotamento muito utilizado por leveduras, que é um tipo de fungo. A gente tem como exemplos de leveduras a cândida, que causa a candidíase, aquela doença bastante chatinha que coça muito, principalmente nas mulheres. E nós temos também esse tipo de reprodução na levedura de cerveja. E aí é um fungo que tem um grande interesse comercial alimentício para nós. Nessa estrutura, e eu trouxe aqui uma imagem para vocês observarem, a gente vai ver exatamente uma célula-mãe, uma célula original maior no centro da figura. E ao redor dessa célula original, nós temos os brotos, que não precisa ser um só. A gente pode ver que a gente pode ter vários brotos e os brotos podem ter também seus brotos. Isso é muito comum. E isso não é exclusivo de organismos unicelulares, não é exclusivo de organismos microscópicos. A gente pode ter esse processo também em alguns quinidários, por exemplo.
Agora, quando a gente fala de reprodução assexuada, a gente precisa também elencar as suas vantagens e as suas desvantagens. Uma das principais vantagens da reprodução assexuada é a velocidade com a qual ela acontece, e ela permite então que a gente tenha uma colonização do ambiente muito rápida. As bactérias, por exemplo, que a gente falou lá na bipartição, elas conseguem fazer esse processo muito rapidamente, uma média de 20 minutos. E aí, se você pensar isso no final de um dia, pensando que a gente está dobrando a população de bactérias a cada 20 minutos, o quanto a gente não vai ter de aumento populacional num período de tempo muito curto. E isso para elas é fundamental, não só para colonizar um ambiente como um solo, num processo, por exemplo, de decomposição, como também para poder causar uma infecção. Por isso, às vezes, a quantidade de bactérias que a gente entra em contato é pequena, mas elas conseguem se instalar no corpo e aí começa esse processo de multiplicação bem grande e, com certeza, o prejuízo para o organismo vai ser bastante grave. A gente não pode negar isso, é importante a gente dizer. Agora, uma desvantagem muito grande é que, como a gente está produzindo cópias de si, nós temos uma variabilidade genética muito pequena e isso acaba interferindo nos processos evolutivos. Quanto menor a minha variabilidade genética, menos chances eu tenho de criar organismos altamente adaptados. E nesse caso, a gente não pode desconsiderar isso, tá? Quando a gente faz muitas cópias de um mesmo organismo, as fragilidades que aquele organismo possui acabam sendo repetidas em todas as gerações que vêm a seguir. E aí, é claro, dá ruim. Esse foi o nosso vídeo sobre reprodução assexuada, um tema que acaba atingindo outras áreas da biologia e é muito mais amplo do que os exemplos que nós demos aqui, pode acreditar nisso. Antes de eu me despedir, eu deixo as nossas redes sociais, @renologia, no Twitter, no Instagram, no TikTok, no Kawaii. Deixo também a dica do nosso podcast, o Articulando, que agora está em segunda temporada começando, que você pode encontrar tanto aqui no YouTube quanto no Spotify ou no Google Podcasts. E é claro, como sempre, eu deixo meu carinhoso beijo a todos e a todas. E até a próxima!